48 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 236, Contratação de serviços. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Bônus de 5 níveis. Uau! E o idiota. Isso significa que você deve estar no nível 60 então. O que é um livro de habilidades indistintas? Zhang Yang fez o anúncio no canal do grupo, e foi por isso que o resto da turma correu para conferir. Ele explicou as características da habilidade recém-adquirida e a equipe ficou impressionada. Para um personagem que não fosse da classe caçador, usar domesticação de feras transformava Zhang Yang em meio caçador e um tanque completo. Guerreiro, por favor, volte agora. Eu o recompensarei pessoalmente no futuro, disse Serena com um sorriso radiante. Seus maneirismos e sua maneira de falar com Zhang Yang pareciam um pouco mais do que amigáveis. Jing. Seu relacionamento com a princesa Serena agora é bom. Zhang Yang quase cambaleou de surpresa. Relacionamento e reputação são dois sistemas diferentes. Somente um NPC com uma programação de forte como Serena poderia estabelecer um sistema de relacionamento. No entanto, a verdadeira função do sistema é desconhecida. Ainda assim, não pode ser algo ruim ter um bom relacionamento com a princesa Serena. Agora que sua missão havia sido concluída e as recompensas coletadas, não havia mais motivo para Zhang Yang permanecer ali. Zhang Yang fez uma saudação de aventureiro e disse: "Meu rei, minha princesa, Zhang agora se despede." Ao sair do palácio, viu membros da Lone Desert Smoke ocupando todo um pátio. Diante de 10.000 membros espremidos como sardinhas, Zhang Yang não pôde deixar de se sentir honrado. Todos os jogadores ergueram suas armas e comemoraram. Eles lutaram como uma guilda, enfrentando todos os jogadores da China como inimigos, e ajudaram Zhang Yang a alcançar seu objetivo de completar sua missão. Essa conquista realmente merecia ser comemorada. Zhang Yang sacou seu próprio machado, ergueu para o céu e gritou: "A partir de hoje, nós, Fumaça do Deserto Solitário, declararemos guerra contra os dominadores, o orgulho e a gangue do machado. Até que eles deixem esta cidade, não descansaremos. Por honra. Pela honra." Undrechotis, Endless Starlight e o resto da gangue lideraram equipes próprias para iniciar o ataque. Cada um deles formou equipes de ataque compostas por pelo menos 100 membros, levando-os para fora da cidade e iniciando sua busca pelas guildas mencionadas. Enquanto tudo isso acontecia, Gentleman ainda estava preso. Ele havia se desconectado para jantar quando soube da notícia por meio de um telefonema frenético. Devido ao fato de a maioria dos membros dos dominadores estar na prisão, com os jogadores restantes dispersos e divididos sem um líder, eles não conseguiram suportar os ataques dos furiosos membros da Lone Desert Smoke. A maioria deles foi morta tantas vezes que ficaram com medo de se reanimar e acabaram se desconectando do jogo. Com a crescente pressão e o estresse de ser o alvo da caça, a maioria dos jogadores optou por deixar a guilda. Com tais eventos acontecendo, Gentleman ficou ansioso. Para acelerar as coisas, ele passou o dia e a noite inteiros para deixar sua punição terminar. Ele nem sequer teve tempo para dormir. No entanto, mesmo após seus esforços, quando foi libertado da prisão, os dominadores já haviam perdido pelo menos 10% de seus membros. Implacavelmente, o Lone Desert Smoke não demonstrou piedade nem sinais de que iria diminuir o ritmo. Crimson Rage e Skig se juntaram à briga e participaram do ataque aos dominadores. Em apenas 5 dias, os dominadores, a gangue do Machado e o Orgulho sofreram pesadas perdas. Todos se esconderam atrás dos muros da cidade, recusando-se a deixar o local para se dedicar à luta. Como resultado, muitos membros das guildas decidiram abandonar suas guildas por não conseguirem lidar com o enorme estresse. Agora que a situação havia se agravado a tal ponto, o Gentleman desistiu de resistir e foi forçado a fazer a coisa certa. Ele descartou seu ego e encarou Zhang Yang para implorar seu perdão. Zhang Yang concordou em perdoar o homem, sob uma condição: o humilde cavaleiro teria que se ajoelhar em frente à pequena loja de mercadorias por 24 horas. Zhang Yang apenas ofereceu a condição como uma brincadeira, pois sabia que uma pessoa como Gentleman jamais aceitaria tamanho constrangimento. No entanto, contra todas as probabilidades, Gentleman fez o impossível, foi até a loja,
Jogou o rosto no chão e ficou ajoelhado por um dia inteiro. Ao contrário dele, Zhang Yang era um homem de palavra. Agora que um gentleman havia cruzado a ponte, Zhang Yang atendeu aos seus desejos e retirou suas tropas, impondo um cessar-fogo temporário contra os dominadores. No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente. Agora que o ato de um gentleman foi testemunhado pelo mundo inteiro, a guilda havia perdido sua credibilidade. Muitos outros jogadores da guilda se demitiram, acreditando que a guilda não teria futuro sob a suposta liderança de um bastardo tão covarde. Um pequeno conflito interno ocorreu e a guilda perdeu um punhado de jogadores de elite. Com isso, os dominadores perderam bastante força e foram removidos do ranking das guildas mais fortes do Castelo de Jade Branco. Mesmo mantendo seus padrões, perderam o respeito. O moral estava baixo. Quanto ao orgulho e à gangue do Machado, eles resistiram usando seus próprios métodos. Mesmo que não pudessem lutar, ainda podiam se esconder. As duas guildas haviam migrado para a cidade do Salgueiro Selvagem e a cidade do Céu Carmesim, para reduzir a pressão da fumaça do deserto solitário. Ao mesmo tempo, as coisas ficaram um pouco turbulentas no mundo real. Houve discussões online surgindo nos fóruns. Alguns diziam que as guildas mereciam tal tratamento. Você colhe o que planta. Porque, em primeiro lugar, essas guildas guardavam os cadáveres dos jogadores da fumaça do deserto solitário. Naquela época, porque não sentiam remorso ao retalhar presas que superavam em número. Elas deveriam saber no que estavam se metendo quando decidiram declarar a guerra contra a fumaça do deserto solitário. Deveriam saber o que poderia acontecer com elas se perdessem. Por outro lado, outros jogadores mencionaram que as ações da Lone Desert Smoke foram um pouco exageradas. Conflitos entre guildas são comuns. Uma pequena escaramuça entre elas é comum demais para sequer prestar atenção. No entanto, a Lone Desert Smoke expulsou duas guildas da cidade. Foi um exagero, não importa como você olhe para as coisas. No geral, os comentaristas do fórum concordaram em uma coisa. Estabeleceu-se um consenso sobre a autenticidade do poder da fumaça do deserto solitário e suas implicações. Eles provaram seu valor quase causando a dissolução de uma guilda poderosa, influente e estabelecida que havia deixado sua marca em muitos jogos no passado. Graças a esse feito, eles alcançaram o topo da cadeia alimentar. Que poder dominante! Como responsável pela ligação com as partes terceirizadas, Schultz vinha recebendo muitos pedidos e notícias sobre patrocínios da empresa. Por isso, An Shui ficou bastante satisfeita, pois foi ela quem fundou a guilda pela primeira vez. Agora que Zhang Yang havia ganhado 5 níveis extras, ele ultrapassou An Shui e se tornou o jogador de nível mais alto da China. Após remover e vestir todos os seus equipamentos ouro amarelo de nível 60, como o Anel da Chama Furiosa e o Resistência Arcana, ele ganhou um grande impulso em suas estatísticas gerais. HP, 24.090. Força, 730. Defesa, 1000. Absorção de dano, 988. Ataque de arma, 1929 a 2138, x 1,05%. Ele aprendeu uma nova habilidade no nível 60, Killing Cleave, colisão mortal, tenta matar o alvo. A habilidade só pode ser usada em alvos com menos de 20% do seu PV máximo. Requer 20 pontos de fúria para ser lançada. Causa 100% de dano físico corpo a corpo ao alvo. Cada ponto de fúria adicional será convertido em 3% de dano extra por ponto. Esta habilidade ignora toda a defesa, é inevitável e bloqueável. Requer arma corpo a corpo. Custo: consome toda a fúria. Tempo de resfriamento: 15 segundos. Se a habilidade fosse ativada com 100 de fúria, max, ela poderia causar um total de 340% de dano corpo a corpo. Essa quantidade de dano é realmente devastadora. No entanto, não seria muito prático contra um chefe. O motivo era que 20 de fúria por acerto poderiam ser o mesmo que golpe da força. Se toda a fúria for consumida, cada ponto de fúria extra representará apenas 3,4% de dano corpo a corpo. É muito mais fraco que o varredura horizontal, de 10% de fúria ou o colisão tornado, de nível 10, que custa apenas 8% de fúria. No entanto, se o alvo fosse um jogador, o cenário seria diferente.
já que a habilidade só pode ser usada quando o HP do alvo estiver abaixo de 20%, o que não pode ultrapassar 1600 HP, já que a maioria dos jogadores que não são tanques tem no máximo 8000 HP. Qualquer outra habilidade pode ser usada para matar esse jogador. Essa habilidade só atingirá seu potencial máximo quando o jogo amadurecer um pouco mais. Nessa altura, jogadores comuns estarão em um nível mais alto e com HPs mais altos. Nessa altura, a habilidade poderá ser usada para garantir abates certos. Quando todas as outras habilidades tiverem sido usadas e estiverem em recarga, esta habilidade serviria muito bem como um ataque bônus. Inevitável, imbloqueável, ignora toda a defesa. No entanto, Zangian tinha Olho de Águia, seria como adicionar sal ao mar. Uma habilidade como essa será desperdiçada em Zangiang. Em um jogador inferior, porém, um tanque precisaria constantemente atacar o chefe. Receber dano constantemente basicamente forneceria um suprimento infinito de pontos de fúria. Como a habilidade podia ignorar toda a defesa, jogadores mais fracos com equipamentos de nível inferior poderiam usá-la para causar dano extra e atacar o chefe adequadamente. Ponto. Após alguns dias de trabalho árduo, Zangian tinha seu rei urso ao seu lado sempre que estava em combate. Como mascotes exigiam menos pontos de experiência para subir de nível em comparação com um jogador, o ET vinha subindo de nível mais rápido do que antes. Graças a Zangiang arrastar monstros por todo o campo para matá-los em bandos inteiros em vez de enfrentá-los um por um, o ET finalmente alcançou o mesmo nível de Zangiang, o nível 60. Até então, o ET não havia adquirido nenhuma habilidade nova. Zangian teve que visitar a casa de leilões para comprar 2 livros de habilidades de mascotes. Como o nome indica, o livro de habilidades só era válido para mascotes. Por direito, o ET era uma montaria, não um mascote, e, portanto, incapaz de aprender habilidades por esse método. Mas quando Zangian aprendeu domar feras, o ET ganhou o status de montaria de estimação e mascote normal, construção gelada, passiva. Sempre que você for atacado por um ataque de gelo, reduz o dano em 90%. Recuperação selvagem, converte 10 pontos de foco em 5% de recuperação de PV a cada segundo. Dura 10 segundos. Tempo de recarga, 2 minutos. Recuperação selvagem, é extremamente comum, custando apenas 20 moedas de ouro para Zangiang. Por outro lado, construção gelada, era cara pra caramba. Zangiang custou 20.000 moedas de ouro para comprar aquele maldito livro. No entanto, depois de ler a descrição da habilidade, Zangiang sentiu que valia a pena. No nível 60, Rei Urso de Orelhas Douradas, era realmente poderoso. A diferença entre um mascote e um jogador é que um mascote não precisaria de nenhum equipamento para ganhar atributos. Os níveis seriam relativos ao seu poder. À medida que os seus níveis aumentam, seus atributos também aumentam. O crescimento de atributos que eles ganham depende da sua raridade. Rei Urso de Orelhas Douradas, montaria de batalha amarelo ouro. Nível 60. HP 16.800. Defesa 1.200. Ataque da arma 3.692 a 3.892. Intervalo de ataque 3 segundos. DPS 1.264. Após Zangiang adquirir a habilidade domar feras, o urso ganhou um atributo de defesa. No entanto, o atributo de defesa só estaria ativo quando ele fosse invocado como um animal de estimação, em vez de uma montaria. O urso ridículo havia superado seu próprio mestre em termos de valores ofensivos e defensivos. No momento, o urso tinha 2 modos. O modo de montaria. Neste modo, vida compartilhada, investida selvagem e ataque de garra são as únicas habilidades disponíveis. Como mascote, no entanto, ele podia usar investida selvagem, ataque de garra, recuperação selvagem e construção gelada. A data atual era 24 de outubro. A maioria dos jogadores ao redor já havia ultrapassado o limite do nível 50. O estoque de placas de ferro sólido de Zangiang havia sido completamente esgotado. Em média, cada placa de ferro sólido foi vendida por cerca de 13 moedas de ouro cada. Todas as 17.000 pilhas de placas de ferro sólido foram vendidas por um total de 44.200.000 moedas de ouro. A taxa de câmbio atual era de 1,3, o que convertia essa quantia para 130 milhões de dólares.
Esse número excedeu a previsão de Zhang Yang em 50 milhões de dólares. Poção de resistência ao fogo nível 3. Não era tão comum, no entanto. Essa situação deixou Zhang Yang em um enorme dilema. Se ele se esforçasse para fazer poções, sua liderança atual em níveis cairia lentamente. Por outro lado, se ignorasse a demanda do mercado e se concentrasse em moer, estaria perdendo a chance de ganhar mais dinheiro. A melhor maneira de resolver esse problema seria contratar um jogador para os seus serviços, do tipo especializado em criar poções. Mas, será que ele conseguiria encontrar alguém em quem pudesse confiar? É difícil confiar em alguém, porque cada receita que Zhang Yang encontra e adquire vale muitas moedas de ouro. Diante da perspectiva de tal lucro, a ganância mudaria facilmente a percepção de um homem. Fatian era sua escolha número 1. Mas fazer poções será um teste de paciência. Alguém como Fatian definitivamente virará a mesa. Ele pensou. E pensou. E depois de algum tempo, teve uma ideia. Saiu do jogo e pegou o telefone. Olá, ouviu-se a voz de Yuli ao telefone. Ela parecia um pouco cansada. Sou eu, Zhang Yang. Como está sua mãe? Sim. Ela foi transferida para a melhor enfermaria agora. Um doador de rim já está a caminho e o médico disse que ela pode fazer a cirurgia dentro de uma semana. Disse Yuli, animada. Ela riu um pouco e disse, então, não acho que você esteja me ligando só para perguntar sobre a minha mãe. Você finalmente decidiu aceitar meu convite para dormir? Uma gota de suor frio escorreu pela sua testa. Que mulher! Na verdade, tenho uma ideia que pode ajudar você a devolver o dinheiro que me emprestou. Quero contratá-lo como meu artesão pessoal de poções. No jogo, farei com que você crie algumas poções para mim. Pagarei a você 60 mil dólares de salário mensal. Você poderá quitar toda a sua dívida comigo em apenas 5 anos, com algumas economias pessoais de sobra. Zhang Yang. Eu disse que não quero mais te dever nada. Escuta aqui, mulher. Nossa. Você esqueceu que eu vendi poções já faz um tempo. Em breve, haverá muitos outros tipos de poções à venda. Eu não tenho tanto tempo livre assim, sentado de bunda no chão, criando poções. É por isso que estou te contratando para fazer trabalho duro virtual. Você entende a situação aqui, mulher? Eu poderia ganhar milhões ou até bilhões enquanto você só ganha um salário fixo. Estou praticamente te roubando. Entendo. Muito obrigada, Zhang Yang. Yuli ficou em silêncio por um tempo antes de finalmente responder. Ela entendeu a intenção de Zhang Yang. Ele poderia facilmente ter procurado outras pessoas para fazer o seu trabalho, mas, em vez disso, pediu a ela. Ela sabia que Zhang Yang estava apenas encontrando um motivo para ajudá-la. Até sua mãe se recuperar completamente, é melhor você ficar com ela. Você pode voltar ao jogo quando ela estiver bem. Eu te ajudo a aumentar sua maestria em alquimia. Ah! Você poderia vir até o castelo de Jade Branca. Vai me poupar muito tempo na entrega dos materiais. Ok. Zhang Yang desligou, um grande peso tirado dos ombros. Pelo menos um problema resolvido. A rotina diária de Zhang Yang consistia em preparar poções e subir de nível. As missões diárias nas masmorras da Terra do Fogo Venenoso e do Palácio do Centauro ficaram ao cargo da Luz Estelar Infinita. Aquele jovem tinha potencial para ficar ainda mais forte. Depois de alguns dias de incursões e treinamento, ele demonstrava as habilidades e capacidades promissoras de um grande tanque. Após o nível 60, ganhar um nível levaria no mínimo 8 dias. Como Zhang Yang precisava reservar um tempo para criar algumas poções, ele só conseguiu ganhar um nível até o dia 1º de novembro. Atualmente, os 10 melhores jogadores do ranking de níveis eram os seguintes. Zhang Yu, Guardião, nível 61. Little Snow, Sacerdote, nível 57. Noite de Gelo, Assassino, nível 57. Magro e Bonito, Mestre das Feras, nível 57. Drizzler, Berserker, nível 56. Dafodil Daedreon, Piromante, nível 56. Sentiros, Mestre das Feras, nível 56. Um golpe de espada, Guardião, nível 55. Luz Estelar Infinita, Defensor, nível 55. Aroma Flutuante, Bandido, nível 54. Havia 3 tanques e um curandeiro no top 10 do ranking de níveis. Um jogador normal ficaria pasmo e incrédulo.
Todos esperariam que um conjurador fosse o rei do nivelamento. Desde quando um tanque é melhor em grindar do que um conjurador? Ponto. 9 horas. Zhang Yang entrou no jogo no horário marcado e ouviu uma voz clara de uma mulher ecoando em seus ouvidos. A zona de guerra espectral foi lançada. Agora você pode entrar pelos pontos de teletransporte nas principais cidades. Zona de guerra espectral. O nome era autoexplicativo. Era uma zona de guerra repleta de espectros. Este novo mapa era como uma instância de masmorra. Embora o mapa estivesse repleto de monstros de elite, os monstros dentro da zona de guerra eram muito mais fáceis de derrotar do que um monstro de elite comum de um mapa comum. Os pontos de experiência concedidos eram menores do que os de elite comuns, mas ainda assim substancialmente maiores do que os pontos de experiência de monstros normais. Esses monstros na zona de guerra não dropam itens comuns como moedas, materiais, itens etc. ou equipamentos. Em vez disso, há uma taxa de drop fixa. Esses monstros droparão essências e receitas de criação de runas. A zona de guerra será dividida em mapas de diferentes níveis para atender aos diferentes níveis de jogadores. O nível mais baixo começa no nível 10, e os níveis sobem em 10 a cada nível ascendente. Os monstros de elite de nível 10, 20 e 30 da zona de guerra espectral tinham 1% de chance de dropar essência de aço negro nível 1, e 0,1% de chance de dropar essência de cobre verde nível 1. Os chefes aqui terão 1% de chance de dropar essência de cobre verde nível 1, e 0,1% de chance de dropar essência de prata cinza nível 1. Os monstros de elite de nível 40, 50 e 60 da zona de guerra espectral terão 1% de chance de obter essência verde cobre nível 2, e 0,1% de chance de obter essência cinza prata nível 2. Os chefes aqui terão 1% de chance de obter essência cinza prata nível 2, e 0,1% de chance de obter essência amarelo dourada nível 2. No estágio atual do jogo, havia muitas armas de nível verde cobre espalhadas por aí, porém, equipamentos de nível 40 cinza prata eram tão raros que ninguém os desmontaria de bom grado para extrair sua essência. Portanto, naturalmente, sem materiais, não haveria pedras rúnicas, o que tornava a nova profissão bastante insignificante. Para combater esse problema que se tornava cada vez mais comum, os desenvolvedores criaram a zona de guerra espectral. Nos 3 primeiros dias de cada mês, os jogadores teriam uma chance de entrar na zona de guerra, ao custo de 30 moedas de ouro por entrada, durante 3 horas. A contagem de entradas não seria transferida para o mês seguinte, sendo reiniciada apenas quando chegasse a hora. Assim, os jogadores de criação de runas não precisariam se preocupar com a escassez de essências. Mesmo que a existência da zona de guerra não atendesse à demanda atual do mercado, era uma solução para aliviar o fardo dos jogadores que aprendiam criação de runas. Pelo menos, a profissão tinha algum significado agora. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 237, Zona de Guerra Espectral. Como o período de inscrição durava apenas os 3 primeiros dias de cada mês, os jogadores que leram a introdução da zona de guerra aguardavam pacientemente a abertura. Mesmo sendo uma área grande e dividida em diferentes níveis, ainda era uma situação em que 10 homens precisariam dividir um banheiro. Só na China, existem mais de 50 milhões de jogadores. Para piorar a situação, a introdução afirmava claramente que o monstro da zona de guerra espectral só reapareceria uma vez por mês, o que significa que os retardatários ficariam com uma planície vazia de poeira e grama. Foi por isso que dezenas de jogadores ficaram acordados esperando o relógio bater meia-noite. Quem acorda cedo pega as minhocas. Quando Zhang Yang entrou no jogo, An Shu e os outros já haviam entrado na zona de guerra. Quando Wei Yan percebeu, ela rapidamente o contatou e gritou: "Ei, dorminhoco! Vagabundo preguiçoso! Por que você acordou tão tarde, tanque novato? Porra! Essa preguiçosa é quem está sempre atrasada. Droga! Ela acordou um pouco mais cedo só para pegar o horário de abertura da zona de guerra espectral." Zhang Yang riu sarcasticamente e respondeu: "Então, o que vocês ganharam?" "Meu Deus! Tem tanta gente aqui." Wei Yan suspirou. "Achei que sabia o que significava multidão quando visitei um shopping durante as liquidações da Black Friday. Mas, droga! Tem tanta gente aqui cantando monstros aqui, ali e em todo lugar. Agora eu sei o que realmente significa quando as pessoas dizem que não tem espaço nem para uma maçã cair." "Uau! Conseguimos um espertinho." Zhang Yang respondeu imediatamente.
Idiota. Idiota. Tanque de novatos. Me chame de idiota mais uma vez e eu tiro minha prima de você. Claro. Não importa, já que nossa pequena Ian era uma flor rara. Uma filósofa genial. Uma joia rara. A flor entre as flores. Ei. O Ian esfregou o nariz. Desde quando me tornei sua? Por favor. No entanto, vou ignorar essa afirmação, já que você tem uma visão ótima, sendo capaz de perceber todos os meus pontos. Ei. Ain Shui. Por que você está sempre se esgueirando quando eu não estou prestando atenção? Bip. A pirralha soltou um grito que foi rapidamente interrompido quando ela desligou o mensageiro de voz. Zhang Yang riu da garotinha incrível. Ela nunca ficaria entediada. Zhang Yang montou em IT até o ponto de teletransporte, pagou a taxa de entrada de 30 moedas de ouro e entrou na zona de guerra espectral. De todos os jogadores em todos os 8 servidores, incluindo a China, Zhang Yang era a única pessoa em todo o mapa do nível 60. Ao entrar no mapa, tudo que viu foi um céu cinza repleto de nuvens escuras. O sol estava completamente encoberto por nuvens escuras e acinzentadas. À sua frente, havia enormes planícies, repletas de monstros espectrais espreitando sem rumo. Cada um deles estava separado por pelo menos a 30 metros. Guerreiro caído, elite, espectro. Nível, 62. HP, 20.000. Defesa, 60. A história por trás desta zona de guerra espectral era que a União havia reconhecido os espectros como uma ameaça alarmante. Assim, eles enviaram aventureiros e os designaram para suas zonas de guerra designadas para eliminar os espíritos vingativos que haviam se transformado em espectros. Embora os monstros aqui tivessem o título de elite, seus HP eram apenas um pouco maiores do que os de monstros de nível normal. Eles não eram difíceis de derrotar, até mesmo um jogador normal. Jogadores com equipamentos mais fracos que Zhang Yang conseguia matar um monstro sozinho com facilidade. A única diferença entre eles e Zhang Yang era que Zhang Yang podia continuar lutando, enquanto os jogadores normais talvez tivessem que se sentar para recuperar seus HP após matar apenas um monstro de elite. Zhang Yang convocou Rei Urso de Orelhas Douradas e sentou-se nele. Ele se abaixou um pouco e deu um tapinha na lateral da cabeça dele. Amigo, somos nós contra o próprio tempo. Vamos ver o quanto conseguimos carregar em 3 horas. Rosnar. Zhang Yang comandou o urso e ambos avançaram pelas planícies em direção aos monstros que vagavam por ali. Como os monstros estavam bastante dispersos, Zhang Yang não pôde confiar em sua técnica de empinar pipa. Em vez disso, teve que recorrer a matá-los um de cada vez. No entanto, com seu dano atual, somado ao dano de sua montaria de estimação, eles poderiam facilmente matar o monstro de 20.000 HP em apenas 7 a 8 segundos, perdendo apenas uma fração de seus próprios HP. À medida que Zhang Yang se aprofundava na zona de guerra, ele chegou a uma pequena encosta e viu um guerreiro totalmente vestido e armado, cavalgando um cavalo esquelético, descendo a colina do outro lado. Atrás do cavaleiro, havia alguns soldados esqueléticos em grupos de 10 ou mais. Ajoelhavam-se sobre uma perna só, com bandeiras cravadas no chão ao lado. Embora as bandeiras parecessem esfarrapadas e velhas, esses poucos espectros olhavam para elas com grande respeito. Estavam completamente imóveis, como se fossem estátuas de cimento. Mesmo depois de se transformarem em espectros, esses soldados talvez pudessem manter um senso de orgulho e dever dos seus dias de vida. Cavaleiro ressuscitado, chefe, espectro. Nível, 65. HP, 300.000. Defesa, 350. Os chefes na zona de guerra espectral não tinham níveis. Eles apenas descartavam o nível de ciência correspondente com base em seus próprios níveis. Zhang Yang suspirou. Ele estava se sentindo deprimido, pois não tinha muito a ganhar, apenas materiais para a criação de runas daquela cadela da neve. Ele acariciou gentilmente o urso branco e ordenou que ele investisse contra os monstros. Kaki. Os espectros notaram a chegada de Zhang Yang e se levantaram. Com o mastro da bandeira atrás deles, os soldados agarraram os punhos de suas espadas com suas mãos esqueléticas e puxaram as espadas enferrujadas que antes brilhavam. -0. -0. Os ataques eram tão fracos que nem sequer conseguiram penetrar a defesa de Zhang Yang. Ignorando-os, Zhang Yang foi direto para o chefe. -612. O chefe sacou uma lança longa e a estocou em direção a Zhang Yang.
O dano causado a Zangiang foi pouco menos de 1000, o que significa que seu poder de ataque básico era de cerca de 3000. Foi configurado dessa forma para favorecer a maioria dos jogadores normais. O chefe havia sido configurado de tal forma que até mesmo um pequeno grupo de jogadores com equipamento base verde cobre poderia derrotá-lo. Afinal, o propósito da zona de guerra espectral era garantir uma maneira lucrativa para as essências entrarem no mercado, não testar o equipamento dos jogadores. Ninguém pode detê-lo agora. Nesta zona, Zangiang era mais um chefe do que um jogador. Depois de compartilhar seu HP com a montaria de estimação via menor vida compartilhada, o HP combinado deles chegou a 41.000. Seu poder de ataque atingiu mais de 4.000 de DPS. Com sua força atual, eles derrotaram o chefe em apenas 70 segundos. Isso, para os padrões de todos os outros, era incrivelmente poderoso. Depois de 3 horas na zona, Zangiang saiu da instância com um largo sorriso no rosto. No Obitanque. A prima irmã disse isso e eu cito: passe todos os itens para ele obedientemente ou ela irá até lá para revistar seu corpo completamente. Assim que Zangiang saiu da zona, a voz alegre de Wei Yan soou. Droga! Eu ainda nem toquei nessas coisas e aqui estão elas, prestes a serem roubadas. No Obitanque. Não se sinta mal consigo mesmo. Pervifati, Starlight Brat e o tio Undrechots já foram roubados e limpos pela minha prima. Disse Wei Yan. Zangiang deu uma palmada no rosto. Onde está aquela mulher? No instrutor de criação de runas. Sem perder mais tempo, Zangiang montou o urso em direção à loja de artesanato rúnico, apenas para ver An Shui fabricando pedras rúnicas sem parar. Naturalmente, todos haviam reunido uma grande quantidade de itens. Por isso, An Shui conseguiu pegar o saque de todos na zona de guerra espectral para fabricar pedras rúnicas. Ah! Ótimo timing, mano. Todos os materiais estavam quase acabando. Disse An Shui enquanto olhava para Zangiang. Eu diria que você fez algum progresso com a criação de runas. Antes, eu só fazia pedras rúnicas mais um. Com todos esses materiais, agora consigo fazer pedras rúnicas mais 2. Vamos, anda logo. Me dê todos os itens que você reuniu. Estou quase chegando ao nível 3. Disse An Shui, gesticulando impacientemente com a mão. Antes da introdução de Spectre Warzone, An Shui contava apenas com o apoio da pequena loja de mercadorias de Zangiang. Tecnicamente, An Shui foi a primeira jogadora na China a elevar sua maestria ao nível 2. Mas, para atingir a maestria nível 3, seriam necessárias muitas essências cinza-prata nível 2. Por mais grandiosa que Zangiang fosse, ele não poderia fornecer tanto equipamento para ela desmontar. Afinal, o equipamento mais procurado era o cinza-prata. Quem venderia esses equipamentos para desmontagem? No entanto, a situação mudou. Com a zona de guerra espectral e a colaboração de uma guilda inteira, An Shui conseguiu, de alguma forma, se esforçar ao máximo para atingir o nível 3 em criação de runas. Era por isso que jogadores comuns jamais poderiam ser artesãos de runas de verdade, pois isso os levaria à falência antes de qualquer outra coisa. Sem pensar duas vezes, Zangiang transferiu toda a sua essência para An Shui. Idiota! Você roubou 100 pessoas para conseguir isso. Como conseguiu tanto? Gritou An Shui, chocada e surpresa. Assim como ela, o Wei Yan, o Godwan e o resto do grupo só conseguiram farmar, em média, 10 essência cinza-prata nível 2, e uma essência amarelo-dourada nível 2. Zangiang tinha acabado de transferir um total de 92 essências cinza-prata nível 2, e 43 essências amarelo-dourada nível 2. Ter tantas essências cinza-prata ainda era concebível, mas a quantidade de essências amarelo-dourada que ele carregava era simplesmente inacreditável. Era um feito impossível. Zangiang zombou. Responda-me, mulher. Onde estão as pedras rúnicas que você prometeu? Quanto tempo mais você vai adiar? Talvez outros não tenham entendido completamente, mas Zangiang sabia que cada 10 pontos de sorte aumentariam suas chances em vários aspectos do jogo em 1%. Como ele tinha 9 pontos de sorte, ele havia, tecnicamente, aumentado a taxa de obtenção de essência cinza-prata para 2% e essência amarelo-dourada para 1%. De 0,1% a 1% era um incremento de um múltiplo de 10. Além disso,
Zhang Yang estava completamente sozinho na zona de guerra espectral de nível 60. Já que ele se concentrou apenas em matar chefes, como não conseguiu reunir tantas essências amarelo-dourada. Ain Shui sorriu alegremente, seu sorriso se espalhando de orelha a orelha. Ela, despreocupadamente, transferiu algumas pedras rúnicas para Zhang Yang e disse: com isso, eu facilmente me tornarei uma artesã de runas de nível 3. É uma pena. Receitas de artesanato de runas acima do nível 3 não são vendidas pelos instrutores. Parece que terei que cultivá-las eu mesma. Zhang Yang pegou as pedras rúnicas que Ain Shui acabara de entregar e observou suas propriedades. Havia apenas 2 pedras rúnicas, uma para arma e a outra para escudo. Pedra rúnica, vampírica, utilizável, nível 2. Uso: inscreve uma runa em uma arma. Concede à arma um efeito vampírico de mais 2. Concede uma chance de restaurar 100 PV a cada ataque bem-sucedido. O efeito só será ativado uma vez a cada 10 segundos. Inscrever uma runa tem uma taxa de sucesso de 50%. Falha resultará em uma queda de um nível no nível do efeito. Pedra rúnica, espinho de escudo, utilizável, nível 2. Uso: inscreve uma runa em um escudo. Concede ao escudo um efeito de espinho de escudo mais 2. Concede a habilidade de infligir 100 de dano de sombra em um alvo após receber um ataque do mesmo alvo. Inscrever uma runa tem uma taxa de sucesso de 50%. Falha resultará em uma queda de um nível no nível do efeito. A inscrição de uma runa começa de mais 1 a mais 2 e assim por diante. No entanto, como pedras rúnicas de nível alto podiam substituir o uso de pedras rúnicas de nível baixo, jogadores super ricos podiam comprar pedras rúnicas de mais 10 para pular de mais 1 para mais 10. Jogadores normais começavam a inscrever a partir da pedra rúnica de nível 1 mais 1, até a pedra rúnica de nível 2 mais 2. Essa era a melhor e mais econômica maneira. No entanto, as pedras rúnicas de Ain Shui estavam todas no nível 2. Isso ia completamente contra sua natureza mesquinha. Pareço uma avarenta? Perguntou Ain Shui, piscando para Zhang Yang. Usar uma pedra rúnica de nível superior pode facilmente aumentar as chances de sucesso. Wei Yan caminhou atrás de Zhang Yang e sussurrou. Na verdade, ela já havia jogado fora muitas pedras rúnicas de nível 1 porque ocupavam muito espaço em seu inventário. Sua atrevida! Berrou Ain Shui com raiva. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 238. A infiltração. As pedras rúnicas de nível 1 eram fracas e os materiais necessários para a fabricação eram muito baratos. Quase qualquer artesão de runas conseguia fabricar uma pedra rúnica desse nível, e isso só servia para aumentar seu nível de maestria. Assim como uma pedra de amular nível 1, chegou a um ponto em que se tornou algo que pode ser doado. Mesmo quem a recebe pode não apreciar tanto. Foi por isso que Ain Shui se livrou de todas as pedras rúnicas de nível 1 de seu inventário e estoque. Zhang Yang olhou fixamente para Ain Shui e riu baixinho. O que você está olhando? Vou arrancar suas bolinhas e enfiá-las na sua garganta. Ain Shui repreendeu violentamente. Zhang Yang riu ainda mais, ignorando-a. Ele sacou seu machado de batalha dente de dragão e inscreveu nele a pedra rúnica vampírica aprimorada. Ding! O machado de batalha dente de dragão ganhou o efeito de vampírico mais 1. O efeito da pedra de amular de nível 2 foi substituído. É uma pena que tanto a pedra de amular quanto a pedra rúnica não possam ser acumuladas. Zhang Yang sacou outra pedra rúnica vampírica aprimorada e aplicou-a na arma. No entanto, após 2 segundos, ouviu-se um estalo e uma rachadura longa e feia surgiu na lâmina da arma. Ding! Encantamento falhou. O efeito, vampírico mais 1, do machado de batalha dente de dragão desapareceu. 10% da durabilidade da arma foi perdida. Que porra é essa? Sua espertinha. Que tipo de pedra rúnica você me deu? Eu falhei em mais 2. Ain Shui deu de ombros e zombou. Esse é o seu problema. Não eu. Eu só usei 2 pedras rúnicas e consegui drenagem de mana mais 2. E a garotinha? Zhang Yang riu enquanto se virava para Wei Yan. Wei Yan encolheu-se e sussurrou timidamente. 16 peças. Bah! Zhang Yang explodiu em gargalhadas. Parece que não existe pior. Só pode ficar muito pior. Ei! Esta moça aqui é linda e charmosa. Por que você diria que eu sou pior? Wei Yan revirou os olhos. Anda logo e continua escrevendo mais runas. Não rodeios.
Apostei com a minha prima aqui mesmo sobre quem teria a pior sorte. Felizmente, Zhang Yang usou apenas 2 peças de pedra rúnica vampírica aprimorada e conseguiu aprimorar sua arma para vampírica mais 2. Ele não falhou uma única vez ao chegar ao seu escudo. Ele havia usado apenas um total de 6 peças de pedras rúnicas. Depois de terminar de inscrever as runas, ele se despediu de todos e usou o ponto de teletransporte da cidade para voar até a fortaleza de Tukula. Lá, ele invocou o urso branco e partiu em direção à natureza. Até então, Zhang Yang era o único que havia alcançado o nível 60. A nova masmorra Prisão do Trovão exigia um número de jogadores que sua guilda não podia fornecer. A única opção que lhe restava era fazer com que todos treinassem seus níveis juntos. Além disso, a nova masmorra tinha um sistema bastante complexo. A masmorra exigia 4 grupos para iniciar o ataque. Não havia membros suficientes em Fumaça do Deserto Solitário para sequer despachar 4 grupos de 5 homens. Zhang Yang cavalgou pelas terras desoladas do céu congelado e entrou na floresta de Tanila. A floresta de Tanila é um campo de treinamento de nível 60 a mais e também tinha a possibilidade de ser reivindicada como um território. O objetivo atual de Zhang Yang era procurar novos territórios. Teoricamente, desde que os jogadores atingissem o nível 60, novos territórios surgiriam em mapas de nível 60 a mais. A floresta de Tanila era um lugar com árvores extremamente grandes e antigas. O terreno era bastante aberto, pois as árvores estavam muito afastadas umas das outras. Dito isso, os galhos cresciam excessivamente e as folhas de todas as árvores ao redor cobriam todo o céu. A luz do sol só conseguia penetrar pelas frestas entre as folhas para atingir o chão. A floresta era extremamente fresca, mas bem iluminada. Zhang Yang caminhou lentamente pela floresta, sem pressa. Enquanto avançava, raios de luz incidiam sobre sua armadura, refletindo a luz do sol por toda a floresta. Zhang Yang permaneceu na floresta por um total de 3 dias. No 4º dia, enquanto vagava pela floresta, ele se deparou com uma área aberta com um acampamento no meio. Calma aí. 2 guerreiros élficos avançaram. Ambos empunhavam espadas longas. Embora parecessem extremamente graciosos, havia marcas e pinturas tribais por toda a testa, dando-lhes um ar bastante selvagem, com os olhos brilhando com intenção assassina. Soldado do acampamento Asas de Prata, Elite, humanoide. Nível, 65. HP, 130.000. Defesa, 350. Zhang Yang desinvocou sua montaria e fez uma saudação de aventureiro. Companheiros guerreiros élficos, eu sou um aventureiro do Castelo de Jade Branco. As 2 guerreiras trocaram um olhar rápido e uma delas perguntou: enviamos inúmeros pedidos de ajuda. E ainda assim o Castelo de Jade Branco nos envia um único homem? Zhang Yang sorriu. Às vezes, um homem consegue fazer coisas que um exército não conseguiria. Umph. As 2 guerreiras embainharam suas espadas nas costas enquanto zombavam. Vance-se o quanto quiser. Veremos sua força. Entre no acampamento e fale com o nosso líder. Os guerreiros baixaram a guarda e permitiram que Zhang Yang avançasse. A área do acampamento era tão grande quanto um campo de futebol, com um parapeito de madeira para proteger animais selvagens. Havia pelo menos milhares de tendas no acampamento, com a maior delas bem no centro. Nas laterais, havia mastros de bandeira cravados no chão, ostentando o símbolo da raça élfica. A prioridade de Zhang Yang era procurar um território. No entanto, ele agora estava sendo levado por um pequeno desvio, pois este lugar parecia ter uma missão para ele. Ele poderia muito bem completar a missão. Quem sabe? A missão poderia recompensá-lo com algo valioso. Zhang Yang caminhou ao redor e entrou na tenda maior. Lá dentro, viu uma elfa vestindo roupas cerimoniais completamente brancas. Seu peito estava apoiado na superfície de uma mesa. Em uma das mãos, ela segurava um cajado mágico prateado claro. Com a outra, apontava e selecionava pontos aleatórios no que parecia ser um mapa. Havia uma expressão preocupada em seu rosto. Sacerdotisa Calor, Canção da Floresta, Cinza Prata, humanoide. Nível, 68. HP, 2 milhões. Defesa, 700. No momento em que Zhang Yang entrou na tenda, Calor o notou e levantou a cabeça para olhá-lo. Depois de dar uma olhada em Zhang Yang, ela voltou ao mapa. Então, você é o reforço enviado pela União? Acho que sim, disse Zhang Yang. Sacerdotisa Calor,
Em que tipo de problema você está metida? Calor recostou-se na cadeira e suspirou levemente. Um bando de bandidos montou uma fortaleza no Castelo da Tempestade, em algum lugar ao norte da floresta. Suas atividades estão ameaçando nossas vidas. Mesmo tendo estabelecido uma linha de frente aqui, os bandidos ainda se esgueiram por aqui, frequentemente atacando nossa base. Eles roubam nossos suprimentos e sequestram nosso povo para vendê-los como escravos. Zhang Yang inclinou a cabeça. Por que vocês não destroem a fortaleza deles? Perguntou. O Castelo da Tempestade tem uma defesa perfeita e inexpugnável. A fortaleza deles tem a vantagem geográfica. Com montanhas ao redor da base, a única entrada é limitada a uma. Além disso, eles instalaram 3 canhões mágicos na entrada da fortaleza. Com a nossa força atual, seremos aniquilados se iniciarmos um ataque, disse Calor, descontente. Calor suspirou. Do silêncio repentino, ela se levantou com um brilho repentino nos olhos. Olhou para Zhang Yang e sorriu. Talvez nossa abordagem para o ataque estivesse errada. Talvez. Se nos esgueirarmos para dentro da fortaleza e descobrirmos onde eles armazenam a fonte de energia e a munição dos canhões mágicos e destruí-los. Assim que os canhões forem abaixados, poderemos aproveitar a oportunidade para atacar e destruir a fortaleza. Humano. Você aceita esta missão impossível? Jing. A sacerdotisa Calor tem uma missão para você, destruir a defesa do Castelo da Tempestade. Você a aceitará. Certo, agora que ele tinha uma missão, ele tinha algo para fazer. Zhang Yang assentiu. Sacerdotisa, farei o meu melhor para ajudar nossos irmãos elfos aliados. Jing. Você obteve uma bolsa de explosivos, um saco de explosivos, item de missão. Uso. Tique. Tique. Corra. Vai explodir depois de 10 segundos. Maravilhoso. Tenho aqui uma capa mágica que mudará temporariamente sua aparência para uma elfa. Haverá bandidos vagando pela floresta. Quando isso acontecer, quero que você deixe que eles a sequestrem e a levem para a fortaleza deles. Quando a noite chegar, você poderá remover seu disfarce e encontrar a fonte de energia para destruí-la. Calor pegou uma capa preta e entregou a Zhang Yang. Droga! Que estratégia ousada! Zhang Yang aceitou a capa e repreendeu os desenvolvedores por pensarem em um plano tão psicótico. Capa do disfarce, item de missão. Uso. Transforma você em uma linda elfa. Remover o disfarce também removerá todos os status de imobilidade. Observação. O poder mágico da capa é limitado a apenas 1 hora. Cargas restantes. 1. Zhang Yang pegou todos os itens, colocou-os em seu inventário e deixou o local. Com base na localização que Calor havia explicado, o lugar para onde ele deveria estar indo era em algum lugar ao norte da floresta. Zhang Yang cavalgou para o norte e, após 20 minutos, chegou ao seu destino. Zhang Yang observou a fortaleza de longe e entendeu agora por que ela era considerada inexpugnável. O castelo foi construído dentro de um vale de montanhas. Embora o tamanho da fortaleza fosse grande, era completamente protegido por montanhas ao seu redor. Havia apenas uma entrada e mesmo assim era protegida por um rio que cercava o castelo. Para entrar na fortaleza, era preciso atravessar uma ponte levadiça de dentro do próprio castelo. Além disso, os 3 canhões mágicos pendurados do lado de fora da entrada das muralhas do castelo não eram meros ornamentos. Essas engenhocas não são brinquedos, elas podiam facilmente disparar a longa distância, destruindo qualquer coisa que atingissem. A princípio, Zhang Yang pensou em usar Sombra do Vazio para entrar furtivamente no castelo. No entanto, mudou de ideia ao ver a grande porta firmemente fechada. Durante todo o tempo em que permaneceu ali, à espreita, a ponte levadiça não foi abaixada, mesmo depois de ele ter esperado algum tempo para que algo acontecesse. A única opção que restava era ser sequestrada pelos bandidos como uma elfa. Não havia o que fazer. Zhang Yang suspirou e convocou o urso. Montou e começou a procurar os bandidos na floresta. Depois de apenas 5 ou 6 minutos, encontrou um grupo de bandidos sentados ao redor de uma fogueira, assando o que parecia ser sua comida. Zhang Yang começou a se mover. Desceu do urso, tirou a capa e, após um brilho intenso, Zhang Yang deixou de ser um aventureiro robusto, forte e másculo para se transformar em uma elfa esguia, curvilínea e sexy. Zhang Yang agora vestia apenas uma saia de linho rústica. O restante de seu equipamento original, seu escudo, seu machado e sua armadura, estavam todos escondidos sob disfarce.
Ele abaixou a cabeça e caminhou lentamente em direção ao grupo de bandidos, entrando em seu alcance de ataque. Então, fingiu estar frenético e fugiu rapidamente. Ei! Tem uma garota. Corram atrás dela. Os bandidos gritaram e começaram a perseguir Zhang Yang. Os sequestradores ficaram muito felizes por sua vítima ter sido uma presa tão fácil, praticamente caindo em suas mãos. Depois disso, levaram Zhang Yang para a fortaleza. Ao se aproximarem do rio, um dos bandidos gritou para os ocupantes do castelo, e a porta foi aberta. A ponte levadiça foi baixada e os bandidos entraram no castelo. Depois de empurrar Zhang Yang para dentro de uma pequena cabana, os bandidos trancaram as portas e o deixaram lá. O efeito de disfarce da capa não podia ser dissipado manualmente. Pior ainda, quando disfarçado, Zhang Yang não conseguia nem usar sua arma. Tudo o que lhe restava fazer era esperar até que o efeito passasse sozinho. Não demorou muito para que o feitiço se dissipasse, devolvendo Zhang Yang a sua aparência original. Ele sacou seu machado de batalha e começou a golpear a porta à sua frente, porta de madeira forte, ferramenta. Nível 1. HP 100.000. Defesa 1.000. Depois de uma série de batidas e estalos, a porta se transformou em uma pilha de madeira lascada. Zhang Yang então saiu do barraco e começou a procurar uma casa de cada vez. Monstros têm um certo nível de programação de IA. Como era apenas um jogo, o sistema só seria acionado quando um jogador estivesse a uma distância do agro do monstro, independentemente de quão visível fosse o seu esconderijo real. Contanto que você esteja longe da distância de acionamento do agro, você pode ficar em pé, dançar breakdance ou cagar sem ser atacado. Bandido do Castelo da Tempestade. Normal, humanoide. Nível 65. HP 6.500. Defesa 60. Zhang Yang convocou o urso e começou sua matança enquanto procurava pela fonte de energia do canhão. Ainda assim, a área do castelo era tão grande que Zhang Yang já estava matando há mais de 3 horas, conseguindo cobrir apenas um quarto do local. Àquela altura, já eram 18 horas. Zhang Yang desconectou-se e jantou antes de retornar para continuar sua busca. Depois de 2 horas, chegou a um prédio bastante grande. 4 guardas estavam do lado de fora. Todos eram de elite, capitão da camisa vermelha, elite, humanoide. Nível 65. HP 130.000. Defesa 350. Só 4. Dá um tempo. Zhang Yang puxou as rédeas de seu urso e começou a atacar ferozmente os guardas. Morpeg, Legendary Guardiã Capítulo 239, O Invencível Rei Arthur -1012. -1045. -1009. -1011. 4 ataques atingiram Zhang Yang simultaneamente, consumindo apenas 10% de todo o seu HP. Os valores básicos de ataque dos capitães bandidos deveriam ser de apenas 3.500. Seus ataques não passavam de um arranhão. Além disso, a armadura atual de Zhang Yang já estava muito à frente do tanque número 2 da China. Com um conjunto completo de equipamentos ouro amarelo e habilidade de montaria, vida compartilhada, esses 4 monstros de elite não passavam de formigas esperando para serem esmagadas. Zhang Yang sorriu e golpeou os monstros com varredura horizontal, causando mais de 3.800 de dano. Ainda havia uma desvantagem ao lutar com a montaria OP. Apesar do enorme aumento de PV do cavaleiro, mover-se montado era um pouco meticuloso demais, faltando o controle preciso dos movimentos de uma pessoa. Seria ótimo se estivessem lutando contra um chefe, já que é impossível desviar dos ataques na velocidade da luz. No entanto, lutar contra monstros normais exigiria manobras ágeis e trabalho de pés. Além disso, algumas habilidades eram inacessíveis enquanto montado. Zhang Yang desmontou da montaria e pisou forte no chão com golpe trovejante, desacelerando os 4 monstros. Zhang Yang pensou em um plano e riu. Em uma área tão pequena, Zhang Yang começou a perseguir os monstros. Ele finalmente conseguiu que os bandidos se bloqueassem, conseguindo atacá-lo apenas um de cada vez. Com bloque e outras habilidades de efeito de status, Zhang Yang e o urso mataram os 4 monstros de elite com relativa facilidade. Entre os saques, havia uma chave grande do baú do tesouro cinza-prata, utilizável. Uso: abre um grande baú de tesouro cinza prateado trancado.
Depois de cuidar dos guardas, Zhang Yang foi até o grande prédio e bateu a ponta do machado na porta. A porta também era um alvo destrutível, com 500.000 de PV e 1.500 de defesa. Zhang Yang levou um bom tempo e muitas pancadas e golpes até conseguir abrir a porta. Bang! Depois que a porta de madeira se desfez em muitas tábuas quebradas, Zhang Yang entrou no prédio e viu que era um enorme depósito, repleto de milhares de pedaços sólidos de cristais azuis. Zhang Yang voltou-se para o ajudante de missão e viu que ele estava exatamente onde deveria colocar os explosivos. Zhang Yang montou no urso e pegou saco de explosivos. Ele se preparou antes de acender o pavio e jogou os explosivos no depósito antes de fugir correndo do local como um cavalo de corrida e seu jockey. 10, 9, 8, 7, 3,2,1. Brum! Uma explosão ensurdecedora foi ouvida atrás, lançando pedaços do prédio para todos os lados. Uma grande nuvem em forma de cogumelo surgiu no céu noturno, escurecendo ainda mais o céu já enegrecido. Embora Zhang Yang tivesse deixado o local antes mesmo do explosivo começar a fazer efeito, a onda de choque de explosão derrubou Zhang Yang, fazendo com que ele e o urso voassem contra uma parede de pedra. Bom! A colisão foi tão forte que tirou até um terço de seu HP. Depois que o zumbido nos tímpanos de Zhang Yang cessou, as vozes e os gritos dos bandidos começaram a substituí-lo. O caos tomou conta do ar e muitos bandidos começaram a correr em grande confusão. Matar. Ao mesmo tempo, os tambores de guerra podiam ser ouvidos à distância. Zhang Yang levantou-se e dirigiu-se a um local desobstruído, onde avistou grupos de soldados élficos montados em leopardos surgindo do lado de fora do castelo. Cavalgando na velocidade do vento, os guerreiros avançavam destemidamente, com as armas em punho, prontos para bater qualquer um em seu caminho. Bom! Bum! A batalha começou com o som dos leopardos correndo, enquanto eles disparavam com toda a sua força, carregando seus mestres élficos para dentro do castelo. Os canhões na muralha do castelo começaram a disparar, matando centenas de guerreiros élficos. No entanto, como Zhang Yang já havia destruído o depósito de munição, os canhões pararam de disparar após uma salva. Zhang Yang aproveitou a oportunidade para correr até a entrada do castelo. Matou os bandidos que guardavam a entrada e assumiu o controle da ponte levadiça. Acionou o interruptor e abaixou a ponte levadiça para permitir que os grupos de guerreiros élficos entrassem no castelo. Calor também estava presente na luta. Ela montava uma pantera noturna preta. Ela se aproximou de Zhang Yang. Ele viu suas pernas saindo do traje cerimonial, revelando suas coxas sensuais de um branco jade. Você conseguiu, guerreiro, disse Calor alegremente. Jing, você completou a missão. Destrua a defesa do Castelo da Tempestade. Obteve 1 milhão de pontos de experiência. Zhang Yang sorriu fracamente e disse, graças aos deuses da guerra, mal estou vivo no momento. Calor sorriu de volta e se virou para olhar para o topo do castelo. Guerreiro, ainda não terminamos. Mesmo que as defesas tenham sido destruídas, ainda há muito a fazer antes que a vitória possa ser conquistada. O líder desses bandidos é um homem fera extremamente poderoso. Ouvi dizer que seus golpes de espadas são tão fortes que poderiam quebrar até os escudos mais fortes de todos os tempos. Dizem que ele já despedaçou feras selvagens com as próprias mãos. Nosso povo o chama de Arthur, o açougueiro. Zhang Yang encarou, impassível, diante da justiça, que aqueles que adoram o poder do mal se manifestem. Cuidado com o meu poder, a justiça lutará. Zhang Yang tentou dizer algo tranquilo, mas cortou a linha no caminho. Mesmo assim, Calor ficou impressionada com o discurso dele e expressou sua admiração. Bendito, vamos lá, guerreiro. Juntos, acabaremos com a vida deste monstro. Jing, a sacerdotisa Calor tem uma missão para você, matar o rei Arthur. Você aceita? Aceite. Guerreiras da noite, para mim. 12 guerreiras élficas, todas elas em cima de panteras da noite, se reuniram perto de Calor enquanto ela erguia seu cajado mágico bem alto. É hora de vingança. Por vingança. 13 panteras noturnas e seus cavaleiros avançaram em direção ao topo do castelo. Zhang Yang os seguia de perto em seu urso branco. Ao longo do caminho, eles tiveram que saltar sobre cadáveres de bandidos e guerreiros élficos. A guerra é sempre cruel. A guerra não poupa os inocentes. A guerra não conhece paz.
A guerra sempre trará morte. Elfos tolos. Como ousam entrar furtivamente em meu território? Vou picar sua carne. Um rugido estrondoso ecoou por toda a fortaleza. O rugido foi tão alto que todos os cavaleiros, incluindo Zhang Yang, tiveram que soltar as rédeas para tapar os tímpanos doloridos. O rosto de Calor ficou verde. É o demônio. É o Arthur. Bum! 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 Ouviram-se sons de escombros se despedaçando ao longe, junto com o som de uma mulher gemendo de dor. Num piscar de olhos, um homem de pele verde, com 3 metros de altura, apareceu bem na frente de todos. Em sua mão direita, segurava uma espada enorme, pingando sangue fresco. Na outra, segurava o pescoço de um guerreiro élfico. Ela estava tão sufocada que não conseguia nem gritar. Tudo o que conseguia fazer era lutar em vão. Ao ver Zhang Yang e Calor, o monstro verde abriu um sorriso malicioso e apertou a mão esquerda com tanta força que se ouviu o som de ossos quebrando. A guerreira élfica, que se debatia, desmaiou repentinamente, e sua vida foi ceifada em um instante. Líder dos bandidos, Rei Arthur, cinza prata, humanoide. Nível, 68. HP, 4 milhões. Defesa, 700. Mate o demônio. Calor rugiu. Ela saltou de sua pantera noturna e correu para a frente. Uma vez ao alcance, apontou seu cajado para o Rei Arthur e começou a entoar um feitiço. Todos os 12 guerreiros élficos seguiram atrás e atacaram o Rei Arthur depois de descerem de suas montarias. Bah! Fraquinhos imbecis. Este rei poderia matar todos vocês com um dedo. O Rei Arthur riu freneticamente. Ele ergueu uma perna enorme e atravessou o campo, esbarrando em uma das guerreiras élficas. Bom! A força do chefe era tão avassaladora que, quando a guerreira foi atingida, tudo o que ela conseguiu fazer foi gritar "Ag!" e deslizar pelo chão, em silêncio. O corpo estava tão desfigurado que o peito havia afundado, como se todos os ossos tivessem se estilhaçado por dentro. Sangue escorria de sua boca, nariz, olhos e ouvidos. O Rei Arthur brandiu sua espada e lançou um raio de luz brilhante. Na velocidade da luz, a espada cortou 4 guerreiros élficos tão rapidamente que Zhang Yang nem conseguiu entender o que ele estava fazendo. Xing! 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 Após o que pareceu ser 1 milhão de golpes, sangue jorrou por toda parte como fontes rompidas. As 4 guerreiras alvejadas foram literalmente transformadas em carne moída. Pedaços delas caíram no chão como um grande lombo de porco passando por um moedor de carne. O resultado foi tão perturbador que Zhang Yang não suportou olhar. A batalha foi completamente unilateral. 5 guerreiros foram abatidos, não, destruídos impiedosamente em um instante. Droga! Aqueles guerreiros eram de elite. Tinham pelo menos 130 mil de HP cada. Mesmo assim, eles não resistiram mais de um segundo contra o chefe. Esta era uma batalha da qual ele não podia se esquivar. Zhang Yang desceu de sua montaria e avançou em direção ao Rei Arthur. Ataque selvagem. Zhang Yang ordenou que o urso atacasse o chefe enquanto ele o golpeava com seu machado. Imune. Estrondo. Todos os ataques, incluindo a explosão de raio punitivo, de Calor, foram inúteis contra o Rei Arthur. Todos os seus ataques foram respondidos apenas com a palavra imune. Droga! Todos os ataques são imunes? Como vamos lutar? O rosto de Calor ficou branco como papel. O cajado em suas mãos tremia de medo. Vê você! Seu demônio! Você tem a espada na pedra, gritou Calor ao ver a enorme espada ensanguentada na mão do Rei Arthur. O desespero tomou conta de sua alma. Ah! Eu sou o candidato ao rei. Um homem que se tornará rei. Todos aqueles que se opuserem a mim morrerão. O Rei Arthur ergueu a espada. Zhang Yang percebeu que ele estava prestes a executar a mesma série de golpes rápidos que havia realizado antes e se preparou para o ataque. A espada brilhou novamente e, desta vez, o Rei Arthur brandiu a espada novamente, matando instantaneamente todos os alvos à sua vista. Em apenas alguns segundos, todos os 12 guerreiros élficos estavam em pedaços. O último alvo era Zhang Yang. Ele não conseguia ver onde o Rei Arthur estava, mas apenas vislumbrou um brilho da espada. Um golpe estava chegando, sombra do vazio. Ampliação. Zhang Yang entrou em uma dimensão alternativa e evitou o golpe final do chefe. Como o chefe era invencível, isso tinha que ser um mecanismo definido pela missão. Para matar o Rei Arthur, ele precisava encontrar uma maneira de dissipar a invencibilidade.
Como fazia parte da história, a capacidade do rei Arthur de matar todos com um único golpe parecia razoável. Zhang Yang recuou para o canto de uma cabana qualquer. Após o efeito de 20 segundos, Zhang Yang reapareceu no mundo real e saiu da cabana. O rei Arthur já havia partido há muito tempo. No entanto, Zhang Yang ainda se mantinha em guarda. Caminhou cuidadosamente em direção ao local onde estava e encontrou a montaria de calor caída morta de lado. Caminhou um pouco mais e encontrou o corpo de calor partido em dois. Ela estava morta antes mesmo de cair no chão. Droga! Quando Zhang Yang se aproximou do corpo, uma luz branca e brilhante brilhou. Inúmeras partículas brancas emergiram do cadáver de calor e se juntaram para formar uma figura humanoide. Alma de calor, normal, invocação. Nível 1. PV, 0,50. Defesa, 0. Zhang Yang se aproximou da alma e falou com ela. Guerreiro. Você está bem. Graças aos deuses. Disse a alma consagrada de calor, expressando sua felicidade e surpresa. Se fosse outro jogador realizando a missão, certamente teria sido morto. Se Zhang Yang tivesse morrido, teria que retornar aqui para se reanimar. A história continuaria de qualquer maneira. Zhang Yang ficou em silêncio. Sem saber o que responder, assentiu. Guerreiro. Minha alma não durará mais, disse Calor. Aquele demônio obteve o artefato lendário. A espada na pedra. Ele agora tem um corpo imortal. Ninguém poderia matá-lo agora. Preciso que você encontre uma elfa chamada Merlinda. Atualmente, ela reside no Palácio Sagrado do Fractal Congelado. Você pode encontrá-la lá. Só ela tem um jeito de derrotar o demônio. Por favor, apresse-se, guerreiro. Você precisa matá-lo antes que ele mate todos os meus irmãos. Arg. A alma de calor tremeu e se desfez em incontáveis partículas de luz. As partículas desapareceram eventualmente. Jing. Mudança na missão. Mate o rei Arthur. Por favor, vá até o Palácio Sagrado do Fractal Congelado e procure por Merlinda. Merlina. Que nome familiar. Não era ela a mesma NPC que estava presa na torre subterrânea naquela época? Zhang Yang tentou se lembrar. Ele invocou o Rei Urso de Orelhas Douradas e saiu da fortaleza. Felizmente, não havia bandidos sobreviventes, pois todos haviam sido mortos pelo exército de guerreiros élficos que os atacava. O lugar estava completamente deserto e Zhang Yang cavalgou rapidamente, deixando o Castelo da Tempestade para trás. Agora, a pergunta de $1 milhão: onde ficava esse palácio de fractais congelados? No momento, a única coisa que lhe vinha à mente era Anne Shui, a idiota direcional, a bússola quebrada. Aquela moça não tinha o menor senso de direção, mas tinha o dom de encontrar os lugares certos na hora certa. Zhang Yang só conseguia se sentir descontente com isso. Espera aí. Zhang Yang se lembrou de algo. Tentou se lembrar de sua experiência passada. Naquela época, ele se lembrou de ter trabalhado duro no mesmo mapa antes e foi para o Palácio do Fractal Congelado. Havia um chefe chamado Espectro da Bruxa do Fractal Congelado, que era de nível amarelo-ouro. No entanto, naquela época, o chefe já estava enfrentando uma guilda. Ele só conseguiu vê-la de relance. Era para ser o lado oeste. Zhang Yang puxou as rédeas do urso e seguiu em direção ao oeste do mapa. Zhang Yang cavalgou em alta velocidade e atravessou uma floresta densa. Depois de um tempo, a floresta clareou, revelando uma vasta planície. À distância, Zhang Yang avistou a silhueta de um palácio e, à medida que se aproximava, a imagem do palácio se tornava mais nítida. Zhang Yang permaneceu à distância, observando todo o palácio. Era tão grande quanto um estádio de futebol. Provavelmente do tamanho da esfinge do Egito. A entrada do palácio era guardada por 2 soldados esqueléticos. Seus olhos profundos e escuros estavam iluminados pelas familiares chamas verde esmeralda. Guerreiro esquelético fractal congelado. Elite. Espectro. Nível: 65. HP: 130.000. Defesa: 350. Pela aparência e pelos nomes dos guerreiros esqueléticos, este deve ser o lugar. Zhang Yang sentiu-se um pouco sonolento e descobriu que já era meia-noite. Rapidamente, verificou sua localização e desconectou-se, encerrando o dia. No dia seguinte, após sua rotina diária, ele se conectou novamente e reapareceu no mesmo local. Convocou o urso branco e cavalgou em direção ao palácio. Quando Zhang Yang estava dentro do alcance,
Ele investiu contra eles e iniciou seu ataque. O alcance de agressividade do guerreiro esquelético era extremamente amplo. Antes que Zhang Yang pudesse entrar em seu alcance corpo a corpo, eles já haviam sacado suas lanças, soltado seu rugido e investido contra Zhang Yang. Assim que Zhang Yang chegou a 10 metros dos guerreiros esqueletos, Zhang Yang saltou do urso e usou investida, colidindo com um dos guerreiros esqueletos. Ao mesmo tempo, Zhang Yang ordenou que o urso usasse investida selvagem e atacasse outro guerreiro esqueleto, fúria sangrenta, varredura horizontal. Uau! 4 contagens de dano extremamente alto foram infligidas. 2 dos monstros ficaram atordoados e os 2 restantes atacaram Zhang Yang. Bloquear. Baque. Zhang Yang pisou no chão, ativando golpe trovejante, desacelerando os 4 monstros que se moviam mais lentamente em sua direção. Onda de explosão. 4-593. Saíram e todos os monstros ficaram atordoados novamente. O urso branco só conseguia se concentrar em um monstro por vez, devorando-os. O ataque regular deste mascote amarelo-dourado era alto, mas, infelizmente, suas habilidades eram fracas, causando apenas 1900 DPS. Ainda assim, era um valor que poderia ser equiparado a um jogador de nível 50 totalmente equipado com equipamento cinza-prata. Felizmente, não era um chefe. A velocidade de ataque do monstro era rápida, mas não o suficiente para ser inevitável. Sem suar a camisa, Zhang Yang dançou com os monstros e os enganou como se fossem apenas parceiros de dança. Ele rapidamente os matou, perdendo apenas 5.000 de HP. Ele nem precisou se sentar para comer qualquer lanchinho de recuperação. Zhang Yang entrou no palácio. Depois de passar pelos portões, Zhang Yang entrou em um jardim florido com milhares de flores murchas. Havia caminhos à esquerda e à direita que se ramificavam do caminho principal. O palácio era tão antigo que ninguém sabe quantos anos ele viveu em glória antes de se transformar em ruínas. Com paredes rachadas e pilares quebrados por toda parte, o outrora belo piso de mármore agora era apenas pedaços de ladrilhos quebrados. Apenas 2 ou 3 pedaços de ladrilhos de mármore ainda estavam intactos para contar sua história. Zhang Yang seguiu seu comportamento habitual e pegou o caminho à esquerda. Rachadura. Com apenas alguns passos, o chão sob Zhang Yang se abriu. Um par de mãos esqueléticas surgiu do solo e agarrou as pernas de Zhang Yang. Não era de se admirar que o caminho estivesse tão vazio. Todos os monstros estavam escondidos sob o solo. Com um simples comando mental, o urso rosnou ferozmente e começou a balançar suas enormes garras. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 240. Capina de gelo congelado. Este monstro, que tinha um fetiche por pés humanos, também era um guerreiro esquelético fractal congelado. Após se aproximar furtivamente de Zhang Yang, o monstro emergiu do chão, coberto de terra e areia. Os olhos eram exatamente os mesmos do guerreiro esquelético anterior, chamas verde esmeralda repletas de malícia e buscando apenas a destruição. No entanto, por mais malicioso que fosse, qualquer monstro que não fosse chefe não passava de um espantalho esperando que Zhang Yang o destrua. A dupla Zhang Yang e o Rei Urso de Orelhas Douradas transformaram este monstro em uma pilha de ossos quebradiços em meio minuto. O monstro derrubou alguns panos de algodão e 60 moedas de cobre. Que monstro mesquinho! Zhang Yang continuou pela trilha e confrontou muitos outros guerreiros esqueléticos escondidos. No entanto, não importava quantos deles surgissem do chão, era o desejo suicida deles. Sem suar a camisa, Zhang Yang os mandou de volta para o lugar de onde vieram, para o chão. Quando Zhang Yang estava prestes a virar uma esquina, ele avistou um objeto brilhante. Ele deu alguns passos para trás e examinou o objeto atentamente. O objeto brilhante era uma folha cristalizada que crescia de uma planta. O galho tinha 3 folhas brotando e estava escondido atrás de uma grande pedra no canto. Se não estivesse prestando atenção, certamente não o teria visto. Isto é uma capina de gelo congelado. Embora Zhang Yang nunca tivesse praticado colheita de ervas e não conseguisse detectar ervas e suas posições no minimapa, ele sabia da importância e do valor dessa erva super famosa. Remoção de ervas daninhas congeladas é o ingrediente principal quando se trata de criar poção de mobilidade para iniciantes. Qual é a coisa mais importante quando se trata de PvP? Seria a capacidade de anular habilidades com efeito de status. Se um jogador sofresse um efeito de status,
Isso encerraria a luta, não importando a força do ataque. Poção de mobilidade. É uma poção que concede imunidade a efeitos de imobilização, lentidão e atordoamento. Isso é extremamente importante para caçadores, ladrões e alguns personagens de classe corpo a corpo. Por exemplo, o efeito de status mais longo veio do ramo de gelo das magias. Quando um jogador atinge o nível 60, criomantes podem aprender a perícia, Coração de Gelo. Essa perícia concede um efeito de lentidão adicional à Flecha de Gelo. A partir daí, eles podem facilmente brincar de pega-pega com outros jogadores que atacam corpo a corpo até que estes morram. Tomemos como exemplo os caçadores, pois devido ao seu alcance mínimo, uma vez que um inimigo chegasse ao seu alcance, eles seriam alvos fáceis se não conseguissem recuperar a distância. Poção de mobilidade era tão valiosa pelo fato de que as habilidades de controle de status existiam em primeiro lugar. Embora a poção de mobilidade para iniciantes durasse apenas 3 segundos, era tempo suficiente no PvP. 3 segundos poderiam salvar você ou garantir a vitória. Esta poção é essencial em qualquer luta da liga profissional. No entanto, o problema mais preocupante com poção de mobilidade para iniciantes era a escassez de erva de gelo congelada. Além das guildas que tinham item e o venderam, ninguém mais sabia onde colher a erva. Agora, Zhang Yang descobriu esse segredo. Ele estava aqui o tempo todo. Este lugar, o Palácio Sagrado do Fractal Congelado, era de onde vinha esta erva. Não era de se admirar que tantas guildas em sua vida passada tivessem travado guerras entre si para ocupar este lugar. Além de abrigar o espectro da bruxa fractal congelada, era também o local onde se originava erva de gelo congelada. A bruxa espectral fractal congelada era uma chefe ouro amarelo de nível 60 a mais, e quando os jogadores ultrapassavam o nível 100, ninguém sequer queria farmar equipamentos ouro amarelo de nível 60. No entanto, esse não era o ponto principal. O saque mais valioso a ser obtido naquele lugar era a erva de gelo congelada. Poções e ervas sempre serão relevantes em qualquer nível. Havia outros níveis de poções além do iniciante, como normal e avançado, com o normal tendo um efeito de 5 segundos e o avançado tendo uma duração de imunidade de status de 10 segundos. Os outros dois níveis de poções eram tão difíceis de produzir quanto o iniciante. O ingrediente principal para criar a poção era ainda mais difícil e raro que erva de gelo congelada. Por isso, esses 3 níveis de poção de mobilidade eram muito procurados no mercado de poções. Era um dos mais procurados do mercado. Zhang Yang abriu um sorriso. Este lugar é uma mina de ouro. Ele garantirá que a fumaça do deserto solitário ocupe este solo sagrado. No entanto, foi uma pena que ele não tenha aprendido colheita de ervas. Se tentasse extrair a erva, isso só a destruiria. Ele precisava de um jogador com habilidade de colheita para vir extraí-la. Desde que Zhang Yang anunciou que apoiaria jogadores do tipo artesão, muitos jogadores em Lone Desert Smoke começaram a gerar jogadores do tipo coleta. Eles não gastariam muito tempo subindo de nível, investindo todo o seu tempo coletando ervas, minerando minerais, cortando couros e outros materiais. Contanto que conseguisse completar uma determinada missão, seriam pagos e recompensados. Ponto. O Palácio Sagrado do Fractal Congelado tinha 3 seções, a ala frontal, a ala do meio e a ala traseira. Entre cada salão havia um enorme jardim de flores no centro do palácio. Zhang Yang continuou matando vários outros guerreiros esqueléticos por pelo menos mais 1 hora e conseguiu limpar a ala frontal. Ele caminhou pelo jardim murcho e seguiu para a ala do meio. Ao longo do caminho, Zhang Yang notou as ervas. Erva daninha de gelo congelado crescia apenas no jardim de flores e ao longo do caminho. Não havia uma única erva na ala principal. A erva era mais prevalente nos jardins. Após uma estimativa aproximada, Zhang Yang contou pelo menos 100 erva daninha de gelo congelado, apenas na ala da frente e na ala do meio. Se a taxa de surgimento na ala do meio e na ala de trás fosse semelhante o suficiente, ele poderia colher pelo menos 150 erva daninha de gelo congelado, de uma só vez. Como as ervas reaparecem entre 30 minutos e 2 horas, ele poderia colher cerca de 1.800 ervas em um dia, se calculasse a taxa de renascimento em sua maior possibilidade, 2 horas. Como os 3 níveis de poções de mobilidade podiam ser vendidos por 100, 200 e 400 moedas de ouro cada, 1.800 peças de eliminação de gelo congelado, produziriam pelo menos 1.800. Poção de mobilidade para iniciantes.
Isso significava que ele poderia ganhar 180 mil moedas de ouro em um dia. Ei, não é de se espantar que aquelas guildas da minha vida passada estivessem lutando por suas vidas para conseguir este lugar. Sinto cheiro de ouro aqui. Uma pilha enorme de ouro. Zhang Yang acenou com a cabeça em agradecimento e continuou seu caminho. Como o nome fractal congelado sugeria, este lugar estava repleto de um ar frio de arrepiar. Embora o ambiente ao redor fosse de verão, o lugar era basicamente um congelador. Felizmente, os jogadores podiam ajustar facilmente a sensibilidade dos seus 5 sentidos, ou então espirrariam de frio. A ala do meio era ligeiramente maior que a ala da frente. No momento em que Zhang Yang entrou na ala do meio, uma flecha de gelo surgiu do nada, cruzando a sala e atingindo Zhang Yang. Menos 1812. Zhang Yang sofreu um dano repentino. Um conjurador esquelético apareceu diante de Zhang Yang. Sua aparência era praticamente a mesma do guerreiro esquelético, exceto que empunhava um cajado em vez de uma espada. Conjurador esquelético fractal congelado, Elite, Espectro. Nível, 65. HP, 130 mil. MP, 60 mil. Defesa, 450. Zhang Yang teve um pensamento repentino. Ele se lembrou de que o urso tinha a habilidade, construção gelada. Ele deveria testar a habilidade e descobrir seu potencial. Com um comando mental, o urso rosnou e foi direto para o conjurador esquelético. O conjurador esquelético estava no meio de outra flecha de gelo. Antes que pudesse terminar, o urso branco investiu com investida selvagem, atordoando o monstro e interrompendo a magia ao mesmo tempo. O urso começou a balançar suas garras enormes e atacou o monstro. Após um segundo, o monstro se recuperou e encarou o urso, começando a entoar uma magia para atacá-lo. Menos 351. A flecha de gelo voou e causou dano extremamente enfraquecido ao urso. Muito forte. Zhang Yang riu e elogiou a eficácia da habilidade do mascote. Valeu cada centavo. Ele usou investida e avançou em direção ao monstro. Ele acumulou defesa aleijada e aumentou o dano total causado por ele pelo urso. Para derrotar um monstro com alto HP e alta defesa, defesa aleijada deve ser priorizado. Zhang Yang e o urso continuaram atacando o monstro até que seu HP caísse abaixo de 20%. Zhang Yang acumulou sua fúria e usou colisão mortal. Menos 7.565. Droga, não foi um golpe crítico. Fúria sangrenta, vontade do guerreiro, esmagamento destrutivo. Menos 8.900. Golpe crítico. 20% do PV do conjurador esquelético era 26 mil. Depois dessa combinação, ele ficou com apenas 9% de PV. Sem muito esforço, o conjurador esquelético foi transformado em uma pilha de ossos espalhado ao vento. Zhang Yang continuou matando por mais uma hora, antes de chegar à parte mais baixa da ala central. Lá, ele viu 4 conjuradores esqueléticos guardando algo que parecia uma gaiola. Dentro da gaiola, havia uma sacerdotisa élfica que usava um traje cerimonial branco. Suas mãos e pernas estavam algemadas com correntes de ferro. Quando Zhang Yang observou o crachá da sacerdotisa, sorriu ironicamente. Era Merlinda, Canção da Floresta. Ela era a mesma NPC que Zhang Yang salvara da torre subterrânea. Naquele momento, ele ainda usava o mesmo anel que obtivera na missão Além da Perfeição. Essa mulher, como foi pega de novo? Ela deve estar tendo o mesmo destino da princesa de um certo encanador. Zhang Yang balançou a cabeça e afagou o urso. Com um comando mental, o rei urso rosnou e avançou em direção aos conjuradores esqueléticos. Desta vez, era melhor deixar o animal de estimação assumir a liderança. Os 4 conjuradores esqueléticos começaram seus feitiços poderosos, mas como o urso branco tinha 90% de resistência a dano de gelo, ele era o melhor escudo contra feitiços de gelo. Menos 349. Menos 373. Menos 330. Menos 364. 4 textos de dano enfraquecido apareceram acima do urso branco. O urso rosnou e avançou em direção a um dos guardas esqueléticos. Ele ergueu sua garra enorme e começou a atacar. Zhang Yang seguiu seu urso de perto e usou charge em outro monstro, fúria sangrenta, varredura horizontal. Em um instante, todos os monstros trocaram de alvo e começaram a lançar flecha de gelo, direcionada a Zhang Yang, onda de explosão.
Uma onda de choque explodiu e atordoou todos os 4 monstros ao mesmo tempo. Guerreiro? É você? Merlinda ficou surpresa e feliz ao notar Zhang Yang. Como uma NPC com IA forte, não era surpresa que ela tivesse uma boa memória. Zhang Yang resmungou uma resposta e continuou a matar os monstros. Ele pensou consigo mesmo: quando lutei contra Terpotiar, esta NPC estava acorrentada e caída no chão. Mesmo depois do fim da batalha, ela ainda estava lá. Eu estava ocupado saqueando o equipamento e o arrendamento de terra, e morri logo em seguida. Como será que essa mulher escapou daquele lugar? Os 4 conjuradores esqueletos de elite eram bastante fortes. Zhang Yang teve que usar muralha de escudos e ativar sombra de Merlinda, cura do berserker, e até mesmo sombra do vazio, para escapar da batalha. Ele deixou o urso enfrentar os monstros enquanto comia alguns petiscos de recuperação antes de retornar à batalha com a saúde recarregada. Só então conseguiu matar todos os monstros com sucesso. Sacerdotisa, como você veio parar aqui? Zhang Yang tentou abrir a gaiola, mas o sistema a rejeitou, notificando Zhang Yang de que a gaiola não poderia ser aberta por meio de ataques. Só poderia ser aberta com uma chave. Eu estava aqui para procurar o artefato celestial caído da minha raça, disse Merlinda com sinceridade. Este lugar já foi um palácio sagrado do ritual do deus da lua. No entanto, como você pode ver, este lugar sucumbiu ao fluxo da história, o próprio tempo. Após uma pesquisa completa, descobri que o artefato celestial élfico, o cajado da profecia, estava aqui. No entanto, quando cheguei aqui para procurar o artefato, descobri que aquele palácio sagrado do passado já havia sido tomado por um conjurador espectral maligno e poderoso. Mesmo que eu tenha tentado o meu melhor para confrontar o monstro, não consegui lutar contra ele. Ele me trancou e me forçou a iniciar o ritual do Deus da Lua, para lhe dar o poder do Deus da Lua. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.